cara, é que eu, no outra turma, que troca com o Alan, eu acho que nessa turma eu troco com o Jefferson, mas eu Aham. confesso que eu não sei exatamente, tá? Eu não Eu perguntei para entendi, eu Rosângela, estou nem ela fazendo. tá sabendo. Não, eu não entendi, mas quem sabe bem esse negócio é a Rosângela. E daí eu, todo dia à tarde, ele falou: olha, eu dou aula para essa turma dela, dá aula para essa turma. É 3 turmas que funcionam, e daí a gente vai, cada um dá aula numa turma a noite toda, tal, para ir fechando melhor lá. Não sei qual é efetivamente o motivo que você faz desse jeito, porque, mas é melhor. Por causa que o pessoal não tem que ir para lá, que tem gente que tem aula presencial, tem gente que dá aula online. Então, por conta dessas situações, está sendo feito dessa forma. Eu exatamente não sei como que funciona a escala. O que que eu tenho feito? Eu tenho feito todo dia à tarde, colocado no grupo dos professores e dito: hoje sou eu que dou aula em tal lugar. Eles, você dá aula assim, da sala e tal. É assim que tem sido feito. Pessoal, se você olhar pelo Unimestre, tá? Então aqui eu estou com o direito processual 5, dia 11, que é hoje. Hoje nós tratamos da defesa do resultado, tanto de impugnação quanto de embargos de execução, que seriam 2 aulas. Como vai ser a noite toda, uma aula vai falar só dos embargos e outra aula de fala de impugnação. Normalmente seriam 2 aulas distintas, na verdade a gente tem aula de uma, faz o intervalo, depois trata do conteúdo da outra. Dia 18, teoricamente, eles vão ter aula com o Jefferson, então, tá? Não comigo. E daí, dia 25, a gente fecha, dia 2 tem prova, beleza? Prova, já foi deixado bem claro que me parece que só serão provas online, não vai ter prova presencial para ninguém e tal, não venha ao mérito, não sou eu que escolho, para mim, do jeito que quiserem, tá bom, beleza? Então, nós temos aula hoje, não temos dia 18, temos dia 25 e dia 2 é prova, tranquilo? Direito processual civil 5. Porque, daí só para complementar a ideia aqui, né, pessoal, a outra turma que eu dou aula, daí eu não dou aula hoje, eu dei aula dia 4, vou dar aula para eles na semana que vem, dia 18, já tem que encerrar a semana que vem, porque no dia 2 é prova, e na semana do meio eu vou estar junto com vocês. Tranquilo? Então é assim que tá para a ideia que é para funcionar o negócio, tá? Então eu acredito que vai funcionar. Confesso que eu levei tempo para entender como é que é a lógica, não sei exatamente como é que funciona a troca do troço, mas é assim que está funcionando, é assim que a Rosângela determinou, e ela tem um domínio do horário muito melhor que eu. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Hoje a ideia é falar um pouquinho com relação à defesa do executado, né? E daí na próxima aula, que vai ser fora essa na outra, a gente vai fazer um trabalho, uma atividade para ajudar a compor a nota da avaliação bimestral, vai fixar quais são os pontos assim importantes de tudo aquilo que a gente falou. Claro que não é uma revisão, onde eu vou rever tudo, mas a gente vai abrir essas apresentações e dar uma olhada, ó, tem que focar nisso, naquilo, naquele outro, tal. Uma coisa assim bem objetiva, bem rápida que a gente faz, tá? Não vamos, nem mesmo tendo a noite toda para fazer isso, possivelmente não vamos fazer isso durante a noite toda. Mas a gente vai usar um bom tempinho para fazer uma atividade em horário de aula, para a gente já sair com a pontuação e com tudo encerrado, ok? Então, seguindo normal, sempre que vocês quiserem falar, perguntar, qualquer coisa, não precisa de mão, não precisa falar nada, falem como se a gente estivesse dentro da sala de aula, pessoal, que é muito bem-vindo qualquer participação dos senhores, né? Não incomodem nada jamais, ok? Estamos com 17 alunos, eu não tenho certeza, mas eu acho que para essa turma aqui, 17 alunos é quase que a sala cheia, né, pessoal? Então, dá para a gente seguir com tranquilidade, tá? O que nós vamos falar? Defesa do executado. Pessoal, né, a gente tem aí, pelo menos, né, quando a gente fala defesa do executado, né, antes de colocar em embargos em tela, a gente vai ter 2 caminhos distintos, dependendo do tipo de execução que está acontecendo, né? Por quê? Por mais que eu tenha um processo que é chamado cumprimento de sentença, na verdade, ele consiste em um processo de execução, um processo de tornar aquilo que está reconhecido em um título efetivo na vida do sujeito. Isso é execução. Então, nós vamos ter tanto aquela que é o desdobramento do nosso processo monista, que termina a fase de conhecimento e entra na fase de execução, e que se dá por aquilo que a gente chama de processo de conhecimento e processo de execução, ou seja, o cumprimento da sentença obtida no processo de conhecimento, né, seja por essa forma, ou seja, aquela execução fundada em um título extrajudicial, que pode ser desde um contrato, um cheque, uma nota promissória, qualquer documento que o legislador atribuiu força executiva a ele, tá? Então, nas duas situações, nós vamos ter a possibilidade de estar diante de um
processo de execução. No entanto, a forma das defesas que o executado tem, elas são distintas, tanto no processo de cumprimento de sentença, quanto no processo de execução de título extrajudicial. E ela é um pouquinho diferente, ela não é uma coisa assim, da mesma forma com que a gente faz dentro de um processo de conhecimento. Por quê? Porque eu parto, quando eu estou falando de execução, da ideia de que eu tenho um documento pré-constituído, que eu tenho um documento que tem a força que diz qual é o direito que deve ser aplicado. Então, eu não tenho mais dúvida com relação ao direito. Eu simplesmente tenho a obrigação de tornar aquele direito efetivo na vida do sujeito. Por este motivo, muda muito. Nós não temos uma ampla defesa e um contraditório absurdo como a gente tem no processo de conhecimento, mas existe a defesa. Existe contraditório e existe defesa no processo de execução. No entanto, por conta de eu partir da ideia de um direito já documentado, a gente vai fazer com que essa defesa seja de uma forma bastante diferente, bem mais limitada do que a defesa num processo de execução, num processo, desculpe, de conhecimento propriamente dito, ok? Num primeiro momento, a gente fala da regra geral, que seria a execução autônoma, que é aquela fundada em um título extrajudicial, um cheque, uma promissória, num termo de confissão de dívida, numa duplicata devidamente protestada, com assinatura no orçamento, alguma coisa assim. Tá? Quando a gente tem esse título extrajudicial, esse título que não proveio de um processo judicial, e ele, né, dá início a uma execução, né, que é aquela execução que inicia lá a petição inicial e o título anexo a ela, né, nós vamos fazer a defesa nesse processo por meio, né, dos embargos à execução, né, que é diferente do que acontece no processo de cumprimento de sentença, onde você faz no corpo do mesmo processo uma impugnação. Então, hoje a gente vai falar, basicamente, na primeira aula dos embargos à execução, que é aquela ação nova que tem que ser feita para defender o executado numa execução de um título extrajudicial, numa execução autônoma. E na segunda aula a gente vai falar de impugnação ao cumprimento de sentença, que é aquela defesa que o executado pode fazer no caso de cumprimento de sentença que ele vai apresentar dentro do mesmo processo que já está em andamento. Tudo bem? Então, é disso que a gente fala, é esse o nosso objetivo. Deixa eu só conferir um negócio aqui que está meio... Beleza. São 22 alunos, nós estamos em 18. Está ótimo, né, pessoal? Está ótimo. Tá? Vejam lá. Primeiro, pessoal, quando Professor, a gente fala... o senhor me ouve? Sim. Ah, estou testando o microfone que ontem não funcionou. Não, fique à vontade, qualquer coisa pode falar. Estou ouvindo bem, Sueli, tá ok? O que eu posso dizer para vocês, pessoal? Quando a gente tem a execução, então, que é o nosso objetivo, fundado em um título extrajudicial, como eu, né, estou em uma execução e já existe o documento que constitui o direito, ou eu não aceito, dentro deste processo de execução, que seja juntada uma defesa similar a uma contestação num processo de reconhecimento. Então, isso não existe, isso não acontece. Para que eu possa me defender em um processo de execução de título extrajudicial, eu tenho que entrar com uma ação nova, né, uma ação de conhecimento nova, autônoma, que vai ser distribuída por dependência ao processo de execução, né, e que nesta ação de conhecimento eu vou discutir aquilo que consta do título. Por quê? Porque o processo de execução ele existe para tornar o direito efetivo na vida da pessoa. Não, né, como uma ferramenta, assim, onde você pode amplamente discutir o direito novamente. Ele não é para isso que ele serve. Ele serve para dar efetividade àquilo que a gente já sabe que é direito. Logo, nós não podemos ficar dando margem à defesa, à discussão, a recursos e situações, porque seriam meios de postergar isso dentro do processo. Então, eu tenho uma execução de um título extrajudicial, uma execução autônoma, que é o que nós vamos chamar aqui, eu não vou me defender no corpo dela. Eu tenho que entrar com uma ação
E esta ação que vai ser os nossos embargos à execução, né, que vão ser aí a defesa do executado. Então, não é um recurso, como se a gente pudesse falar, no sentido técnico da palavra, porque ele não vai dentro da mesma relação processual. É um recurso no sentido lato, né, no sentido lato da expressão, porque ela é uma forma de defender o direito do executado, mas que para ser processada, para ser realizada, tem que ser feito por meio de uma ação autônoma. Ou seja, tem uma execução contra mim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, contratar um advogado, fazer uma petição inicial, de os embargos, distribuir os embargos, pagar a custa dos embargos, né? Pedir para que esses embargos sejam distribuídos por dependência, ou seja, para que eles vá ao mesmo foro onde está, perante o mesmo juiz onde está tramitando o processo de execução. Lá eles são apensados e daí o processo começa a correr um junto com o outro. Então, o mesmo juiz que está julgando a execução vai julgar os embargos também. Tá? Então, é isso que a gente faz, não existe defesa dentro do processo de execução. Logicamente que nós estamos falando de direito, né? E sendo direito, vai ter alguma exceção a esta regra, que mais à frente eu trato dessas exceções para vocês, quando que justifica eu fazer uma coisa diferente de entrar com embargo de execução. Tá? Mas, a um primeiro momento, o que eu preciso que vocês saibam? Que é uma execução de título extrajudicial, uma execução autônoma, como que defende nela? Por meio de dos embargos à execução. O que são os embargos à execução? O executado tem que entrar com uma ação nova no prazo de defesa para poder resguardar o seu direito, para poder alegar suas razões. Tudo bem? A defesa não vai dentro da mesma relação processual quando a gente tem execução autônoma. Embargos à execução, então, pessoal, né? Então, sempre que a execução é fundada em um título extrajudicial, o mecanismo que serve para fazer a defesa é uma ação autônoma chamada de embargos à execução. Ação autônoma, por quê? Porque ela tem vida própria. Tem que ter inicial própria, um advogado assinando, tem que ser devidamente distribuída, pagar custas, né? Vai ter ônus da sucumbência à parte. Então, tudo isso, como se fosse uma ação completamente nova, e de fato ela é uma ação completamente nova, a única coisa que ela tem de igual, de diferente, digamos assim, das demais, é que ela vai discutir aquilo que está sendo exigido em um processo de execução. Ela vai dizer assim, olha, estou sendo executado naquele processo e aquela execução não está correta por conta disso, daquilo, daquele outro. Daí, dentro desse processo, ele vai trazer os argumentos que ele acha pertinentes para brigar com aquela execução que está em trâmite. Então, assim se faz a defesa de um processo de execução. O que mais? Como que é a natureza desses embargos, pessoal? Ele é uma ação de conhecimento. Né? Por mais que dentro de um processo de execução autônoma eu não tenha uma defesa tão ampla como eu tenho no processo de conhecimento, eu tenho a possibilidade de se defender por meio dos embargos. E os embargos são uma ação de conhecimento. Sendo uma ação de conhecimento, dentro dele pode ser alegado qualquer coisa que eu imaginar pertinente, pessoal. Tá? Posso precisar fazer prova, não é só documento? Não, não é só documento. Posso fazer a prova, posso alegar uma série de coisas, posso alegar qualquer tipo de vício do negócio jurídico, posso eventualmente ter que fazer uma perícia para mostrar aquele vício do negócio jurídico, aquelas limitações, os defeitos do que eu comprei, né? E isso vai demandar de uma ampla instrução processual? Sim. Então, os embargos à execução é uma ação autônoma que tramita perante o mesmo juízo onde está tramitando a execução, aonde você vai trazer todos os argumentos que você tiver para dizer, olha, aquilo que está sendo executado lá não é devido, ou não é devido tudo aquilo, ou não sou eu a parte correta, tudo bem? É um argumento que você vai trazer para demonstrar em juízo que aquilo não deve ser executado, que aquela execução não é justa, não é devida. Né? Dentro dos embargos da execução, por ele ser uma ação de conhecimento, ou seja, tem natureza de ação de conhecimento, ele é uma ação de conhecimento que passa por aquelas fases normais de uma ação de conhecimento, que é fase postulatória, fase de saneamento, fase de instrução, fase de julgamento e fase recursal. Os embargos da execução é uma ação de conhecimento que vai passar por todas essas fases. Consequentemente, ele
passa por um amplo contraditório, como se eu estivesse entrando com uma ação de cobrança, uma ação de indenização em função de um acidente de trânsito, onde eu tenho que provar todos os fatos que ensejam na responsabilidade da parte contrária. A mesma coisa nos embargos de execução. Tá? Então, posso fazer qualquer coisa, posso dizer, inventar história, falar, posso. Infelizmente, pessoal, não tem como a gente proibir o direito, todos têm, nem que seja de ir lá e argumentar alguma coisa, né? É aquilo que a gente poderia dizer assim, o ius esperneandi existe, né, pessoal? Todas as pessoas têm o direito de ir lá e argumentar tudo que puderem, tudo pode ser argumentado, tudo pode ser falado, só que o juiz vai julgar aquele que realmente tem direito, né? Aquilo que com relação ao que conseguir provar, ao que conseguir demonstrar com relação a isso. Como tem amplo contraditório, como passa por todas as fases, inclusive da fase instrutória, onde as provas são produzidas, pessoal, praticamente, né, obviamente, praticamente, efetivamente, todos os meios de prova são possíveis de serem utilizados nos embargos de execução. Né? Então, existe aquela, puxa, mas é uma questão documentada, lá é um título, só pode ser derrubado por outro documento? Não. Porque, eventualmente, você fez um negócio de boa, que foi lá, pagou um pedaço, e daí não pegou o recibo, mas teve um monte de gente que viu o que aconteceu. Então, coisas mudam, coisas acontecem de forma diferente, e eu posso, sim, utilizar qualquer meio de prova para fazer isso. Ao julgar estes embargos, pessoal, para resolver esta questão, essa controvérsia, o juiz vai proferir uma sentença, porque trata-se de um processo autônomo, onde ele vai acolher ou não aquilo que foi argumentado por meio dos embargos. Pode ser parcialmente procedente? Obviamente que sim. Às vezes você alega que não deve nada, e o juiz olha, não, mas aqui ficou provado que um pedacinho, uma coisa você não pagou ainda. Tá? Então, pode ser, inclusive, parcialmente procedente, totalmente procedente, pode ser improcedente, todas as situações que um processo de conhecimento normal pode alcançar, também são possíveis de serem alcançados, serem enfrentados por um embargo da execução. Por quê? Porque ele é um processo de conhecimento como qualquer outro. Ok? Feita essa consideração, não teria como ser diferente, pessoal, a competência para analisar os embargos da execução do que o próprio juiz da execução. Tá? Então, esse é um típico processo que a gente vai distribuir por dependência. Né? Quando a gente fala de distribuir por dependência, é porque existe um processo anterior que este processo novo é dependente. Então, para que eu discuta os embargos, depende da existência daquela outra execução lá que estão fazendo contra mim. Então, este processo aqui depende da existência daquele outro, depende do que está sendo discutido naquele outro. Por isso, ele é dependente. Tá? A dependência, e daí a gente fala assim no linguajar jurídico, tal, provavelmente os senhores já são entendidos nesse assunto, mas eventualmente tem alguém no canto da sala, assim, que nunca fez estágio, que faz direito, mas que trabalha numa farmácia, né? E que ele não vai entender o que é a dependência. Então, a dependência é isso, pessoal. Quer dizer, existe um outro processo que tem, assim, uma conexão com esse processo que a gente está dizendo. Né? Então, a gente pode falar diversas coisas, né? E daí a gente tem que começar, ao falar diversas coisas relacionadas a isso, pensar como que eu identifico um processo? Por três coisas, né? Partes, pedido e causa de pedir. Se tiver essas três coisas iguais, o processo é o mesmo. Então, tem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, é um processo idêntico ao outro. Não interessa se um foi colocado aqui, outro foi colocado em Curitiba, né? Se um tem um advogado, tem outro advogado, ou se um está com o nome de ação de indenização, o outro está com ação de cobrança, ação de dano material, ação de danos morais, não interessa. Qual é o fundamento? A causa de pedir, o pedido e as partes é o que determina se é o mesmo processo ou não. Beleza. Quando os três são iguais, o que acontece? Não pode existir outro igual. Se não pode existir outro igual, nós temos a figura ou da litispendência, se o processo anterior ainda não foi julgado, ou da coisa julgada, se o processo anterior já foi julgado. Beleza? Então, aí que nós temos, essas três coisas forem iguais. Quando dessas três coisas, duas se repetem, daí nós não temos o mesmo processo, mas nós temos processos conexos. Né? Porque tem muita coisa que é igual. Então, dos três elementos que identificam o processo, dois sendo iguais, nós temos conexão. Tá? Quando eu tenho conexão, justifica-se que eu junte processos para que o mesmo juiz julgue
para ficar mais fácil dele analisar, porque a audiência vai ser feita com as mesmas pessoas, ou vai ser pessoas diferentes julgando a mesma coisa, em função da mesma causa, e assim por diante. Então, isso é o que identifica um processo, isso é o que demonstra a conexão dos processos. Quando eu estou fazendo um desembargo à execução, obviamente que os meus embargos à execução, eles não estão falando da mesma coisa, o pedido não é o mesmo, porque na ação de execução você tem as mesmas partes pedindo a execução. Nos embargos da execução, você tem as mesmas partes dizendo assim, olha, reconheça que esse troço não é devido. Então, o pedido é exatamente o contrário do que está na execução. Beleza? Não são iguais os processos? Não. Até porque o rito é diferente. Um é execução, o outro é conhecimento. Tá? Mas, além disso, pessoal, por mais que não sejam o mesmo processo, são conexos, porque é entre as mesmas pessoas e estão com pedidos diferentes, mas causa de pedir igual. Ok? Então, o que eu faço? Eu junto eles. Eu tenho necessariamente que juntar eles no mesmo lugar. Então, se eu tenho uma execução tramitando, eu tenho que pôr uma regra simples de conexão para facilitar as coisas, né? Independente de todo o benefício processual, toda a economia processual que vai ter eu ter os embargos tramitando perante o mesmo juízo da execução, eu tenho que reconhecer que a coisa é conexa. Por ser conexa, eu tenho que deixar junto. Tá? Então, engloba os dois e apensa os dois processos, tá? Tanto a execução quanto os embargos. No passado, pessoal, quando a gente ia distribuir um processo por dependência, como funcionava? E olha que eu não sou tão velho, né? Eu me formei em 98, comecei a advogar em maio de 99 por causa do juramento, né? O que acontece? Naquela época, para você distribuir um processo por dependência, você tinha que pegar a sua petição inicial, e no gabinete do juiz, bater na porta, pedir por favor, e ele dava um despacho na primeira folha. Ele escrevia na primeira folha. Passou um pouquinho do tempo, ele dava um carimbo e assinava. Passou mais um pouquinho de tempo, você não batia mais no gabinete, você batia no cartório, o cartório dava uma conferidinha e o cartorário assinava. Tudo isso foi tornando a coisa mais rápida, né? Até que hoje você vai fazer isso no ProJude, você simplesmente diz lá numa chavinha, a hora que está cadastrando o processo, se é dependente ou não. Se é dependente, se diz que é, diz qual é o número do processo e a coisa dali sai automaticamente. Se o juiz achar que não é dependente, ele indefere. A primeira coisa que ele faz no processo, indefere, o seu processo volta para distribuição. Assim que você distribui um processo por dependência, é assim necessariamente que vai acontecer nos processos de embargo e execução. Acredito que os senhores já sabiam isso, mas não custa falar, beleza? Quando a gente tem, pessoal, assim, imagine, quando a gente tem um processo de execução, a gente viu que eu posso ter uma execução contra o EDI e o EDI ter bens lá em Jaguaraíva. Né? Então, vai executar o EDI aqui em Ponta Grossa, mas vai expedir uma carta precatória para Jaguaraíva para apreender bens que ele tem lá. Ele tem um sítio em Jaguaraíva, daí a gente tem que fazer lá por meio do oficial de justiça, o cartório está lá, tudo lá. Se tem, né, pessoal, uma carta precatória lá, o EDI vai apresentar os embargos aonde? Sempre no juízo principal, sempre o juízo deprecante, sempre onde está a execução propriamente dita, não aonde o ato está sendo cumprido. Tem exceção à regra, pessoal? Tem exceção à regra, né? Quando que eu vou poder fazer os meus embargos? Lá no juízo onde está sendo feita a medida, onde está sendo providenciada a diligência. Imagine que os meus embargos só têm alegação com relação à penhora realizada. Eu não discuto nada do resto do processo, não discuto valor, não discuto obrigatoriedade, não discuto nada. Só que eu digo, foi penhorado esse bem e esse bem é impenhorável. Nesta situação, onde eu única e exclusivamente vou discutir aquela diligência que foi praticada no juízo deprecante, eu posso apresentar os embargos à execução lá. É comum? Não. Tá? O juiz vai tentar, inclusive, mandar para o juízo deprecante, para o juízo onde está o processo principal, por conta da regra da pilha. Quanto menos processo tiver, para ele julgar, melhor. Né? E eu vou ter que ficar julgando um troço onde tem um juízo principal lá? Não quero isso. Sempre eles vão tentar mandar para o lugar principal. A única justificativa que você tem de conseguir propor os embargos da execução no juízo deprecado, né, que você esteja discutindo o ato praticado por esse juízo. Tudo bem? Então, competência, aonde está tramitando o processo de execução.
Desnecessidade de garantia. Gente, quando a gente fala desnecessidade de garantia, falar isso para vocês é simples. Ou seja, o cara é citado. Quando ele é citado, vem lá dizendo assim, apresente os para pagar ou apresentar embargos no prazo de 15 dias. Beleza? Beleza. Tem dúvida? Não. Aonde que está dizendo que tem que ter garantia? Gente, vocês são uma geração que vive o processo sem a necessidade de garantia. Até 2005, pessoal, antes da reforma no nosso processo de execução, só se apresentava embargo se o processo de execução estivesse garantido. Tá? Então, até 2005, não existia esse negócio de, peraí, vamos pensar aqui, vamos deixar a coisa assim e vamos depois. Não era assim que funcionava, gente. Não era desse jeito que funcionava. O cara era citado da execução e ficava bem tranquilo, não fazia nada. Só fazia alguma coisa se encontrasse um bem dele para penhorar. Como a maioria dos caras que são executados não tem patrimônio, ele nem se defender precisava. O processo parava. Tá? Por quê? Ficava procurando bens. O dia que encontrava bens, o cara era intimado disso, daí abria o prazo para ele apresentar os embargos do devedor. Qual que é o problema? O problema é que quando a coisa funcionava desse jeito, os processos paravam, não iam nem para frente nem para trás, porque não se encontrava bens, não se discutia se aquele negócio era devido ou não era devido, porque não abria o prazo para apresentação dos embargos. É assim? É assim que funcionava, ok? Sempre foi desta forma, sempre foi deste jeito. Como que mudou? Mudou a lei, gente, dizendo assim, o 914 do CPC diz, o executado, independentemente de penhora, depósito da caução, poderá opor embargo de execução por meio, opor-se, né, à execução por meio dos embargos. Então, hoje, na verdade, desde 2005, não é nem desde o Código Processual de 2015, mas desde 2005, não precisa mais ter garantia. Por que que não precisa? Porque se você vai discutir que aquilo é obrigatório ou não, faça isso de uma vez. Se nós vamos conseguir achar bem para transformar em dinheiro, depois qualquer coisa, é outra história. Tá? Então, não precisa mais desta situação para poder oferecer os embargos. Qual que é o problema, pessoal? O problema, né, nós temos que isso foi assim, né, a vida toda, até 2005, precisava ter bem garantido. Mudou do dia para outro? Qual foi o problema? Os advogados não se atentaram para isso, levou um tempo. Muita gente perdeu o prazo para oferecer embargos. Gerou um caos durante muito tempo. Então, o problema é grande por conta disso. E isso fazem de 2005 para 2021 são 16 anos e a gente ainda tem problema com isso e a gente ainda tem que bater nessa tecla. Outro fator, pessoal, que traz para a gente a necessidade de deixar isso bem claro, é que se nós pegarmos, por exemplo, o processo do trabalho, pessoal, o processo do trabalho, ele é calçado, ele foi pensado, muitas coisas, com base no nosso processo civil. Só que o processo do trabalho não passou por reforma em 2005, nem em 2015. Então, ele tem suas regras próprias, né? E ele diz mais ou menos o que a gente aplica do novo Código de Processo nele, né? Mas lá a regra ainda é que o sujeito pode defender-se da execução, apresentar embargos à execução no prazo, né, de 15 dias, uma vez garantida a execução. Então, enquanto aqui é 15 dias da intimação para pagamento, né, lá é 15 dias da intimação da realização da penhora. E isso é complicado, isso é moroso, né, pessoal? Isso é uma coisa assim que gera transtorno. Nós temos dois processos que são assim similares, que são irmãos e que têm regras absolutamente diferentes. A Justiça do Trabalho aplica a regra antiga ainda, e o processo civil tem uma regra nova completamente diferente, feita para quê? Para que o processo acabe de uma vez. Se tem argumento, faça. Se não tem argumento, fique quieto, que nós vamos simplesmente ter cobrado aqui para frente.
Tudo bem? Então, não precisa mais garantir juízo ou apresentar caução, ter penhora realizada no processo para que possa ser apresentado os embargos da declaração. Há 16 anos já é assim, pessoal. No entanto, por conta da confusão com o processo do trabalho e por conta do tempo que levou para isso ser assimilado nos tribunais, deu muito transtorno e por isso a gente sempre tem que deixar essa advertência, ok? Qual é o prazo, gente, para que eu possa apresentar embargos, né? O prazo para apresentar os embargos são de 15 dias, né? Normal. Como que conta? Conta em dia útil, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do final. Tranquilo? Não se aplica a regra do 229. Salvo engano, pessoal, vou dar uma olhadinha aqui. A regra do 229 é aquela regra que fala da contagem em dobro, né? Eu acho que é isso. Só um minutinho aqui para me tirar a dúvida se realmente é isso. Exatamente, olha aqui, ó. Veja no site do Planalto aqui, regra do 229. Estou dizendo para vocês, não se aplica aos embargos, à execução, a regra do 229. O que diz o 229? Diz assim: os litisconsórcios que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independente de requerimento. Parágrafo 1º. Cessa a contagem em dobro se, havendo apenas 2 réus, é oferecida a defesa por apenas um deles. Lógico. Né? Segundo, não se aplica o disposto do caput artigo em autos eletrônicos. Então, já está praticamente sendo de pouca aplicação isso. No entanto, mesmo que fosse processo no papel, nós não podemos pensar nessa situação. Tudo bem? O que mais, pessoal, posso pegar aqui? Né? Também não se aplica a regra do 231, parágrafo 1º. Havendo mais de um executado, o prazo começará a correr independente, né, pessoal? Então, não é do último. Para cada um dos executados, o prazo flui separado. No processo civil normal, né, na situação normal, a gente diz que o prazo para apresentar a contestação, por exemplo, começa a fluir da citação do último litisconsórcio. Aqui não. Aqui o prazo para oferecimento dos embargos, ele é independente de um executado para outro. Inclusive, né, para que o prazo tenha início, não é necessário que todos os litisconsórcios tenham sido citados. Né? Exceção se for cônjuge, né, se forem casados, daí como é uma sociedade, na verdade, o casamento, daí você tem que citar os dois. Por que é dessa forma, pessoal? Por que lá na regra geral nós temos que esperar todo mundo para daí concretizar o ato e aqui eu vou separando? Simples, porque lá no processo civil, as contagens de prazo que estão colocadas lá, por exemplo, os 15 dias para apresentar a contestação é um ato realizado dentro do processo. Então, é um prazo assim, próprio, que tem uma consequência direta, clara, tem uma forma de contagem, e ele é tratado dessa forma porque é um prazo para você praticar um ato dentro do processo. Agora, quando nós estamos falando do prazo para apresentar embargos à execução, é um prazo não para o cara praticar um ato no processo, mas sim para ele propor uma nova ação. Então, ele tem que contratar advogado, fazer uma nova ação, passar por distribuição, fazer tudo isso. Então, isso é um pouco diferente. E nesta situação, daí não faz muito sentido eu ter todo mundo amarrado, sendo que cada um vai ter que propor uma ação própria à parte. Ok? Então, por este motivo, por tratar-se de não um processo só, mas sim da necessidade de criar um novo processo só para fazer a defesa, eu não preciso pensar que todos os executados vão estar dentro do mesmo processo de defesa, cada um deles vai apresentar os seus embargos, cada um deles vai dar origem a um processo de defesa, que são os seus embargos de execução, diferente. Logo, cada um faz o seu e os prazos contam-se de forma isolada. Tranquilo? Esta é a lógica. Como cada um vai dar origem a um processo diferente, natural que os prazos sejam diferentes e contados de forma independente. Tudo
Bem? O que mais, pessoal, posso dizer para vocês com relação a isso? O que eu tenho aqui? Prazo de embargos e pedido de pagamento parcelado. Gente, existe no Código de Processo Civil o artigo 916 que diz assim, né? Quando eu tenho, né? E isso aqui é uma coisa assim, bem interessante, porque ele está colocado para a execução de títulos extrajudiciais, não para o cumprimento de sentença. Quer dizer que eu não posso fazer isso no cumprimento de sentença? Posso, só que depende da discricionariedade do juiz, de uma série de coisas e tal. Então, da forma como que está colocado no artigo 916 do Código de Processo Civil, cabe este pedido de pagamento parcelado que nós vamos mencionar aqui no título na execução de título extrajudicial, não no cumprimento de sentença. No entanto, né, tem se aplicado cada vez mais também no cumprimento de sentença. No que consiste isso, pessoal? Então, eu fui condenado a pagar, vamos dizer assim, 10 mil reais. Vem a execução. Puta, como que eu tenho que pagar aquilo de uma vez só? Existe um entendimento que diz assim, o sujeito pode depositar 30% do valor e se comprometeu em pagar o resto em 6 parcelas mensais. Então, eu fui condenado, vamos para deixar fácil a conta, a pagar 9 mil reais. Pessoal. O que eu faço? Vou lá e deposito 30%, deposito 3 mil reais. O que eu faço com o resto? Durante os próximos 6 meses, eu vou pagando 1.000 por mês. De modo que, quando chega a 6 meses, né, eu paguei tudo. Né? Paguei 6 parcelas, mais 3 mil da entrada, deu lá os nossos 9 mil reais da nossa execução. Tenho que corrigir a 1% de juros ao mês, mais correção monetária, esse 1.000, mas isso é tranquilo. Tá? Então, quando executo um título extrajudicial, o executado tem direito de pagar em 7 parcelas? Sim, de pagar em 7 parcelas. Por quê, professor? Porque, veja, normalmente se a gente pensar dessa forma, em 6, 7 meses, está pago. Tá? Quando o cara opta por isso, ele abre mão de discutir o resto, não vou discutir mais nada, vou pagar parcelado e pronto. Tá? Então não se discute mais, encerra. Não tem mais processo de embargos, não tem mais nada. Vou pagar parcelado, pronto. E outra, pela velocidade dos nossos tribunais, processo nenhum acaba em 6 meses, pessoal. Mas é só uma execução, gente. Tem que achar o bem, tem que penhorar, tem que intimar, tem que fazer edital, tem que fazer leilão, tem que achar interessado, o cara pode embargar para não sei o quê. Então, processo nenhum acaba em meio ano, sabe? Que é esse prazo aqui. Então, se você tem uma proposta que o cara diz assim, olha, não vou discutir mais nada, só que vou pagar parcelado em 7 parcelas, uma entrada mais 6, isso é ótimo, tá? Isso é melhor do que você ficar buscando um processo judicial, se você buscar os meios de cumprir aquilo forçosamente, tá? Então, como é mais eficiente, como é melhor, a lei efetivou isso, está dentro do Código de Processo, no artigo 916, já tinha sido inserido no Código anterior há algum tempo, tá? E é uma coisa bastante objetiva. Isso está colocado e isso vale como regra, o juiz pode fazer sem perguntar para o exequente nos processos de execução de título extrajudicial. Nos processos de cumprimento de sentença, o juiz pode fazer isso? Não necessariamente, ele tem que ouvir ao exequente. Se o exequente não quiser, o juiz ainda pode deferir dizendo assim, eu entendo que vai ser mais rápido, mais fácil, menos desgastante do que fazer a execução normal. Tá? O juiz pode deferir? Pode. Agora, quando nós estamos diante de uma execução de título extrajudicial, não é um poder que o juiz tem, que ele deve exercer quando devidamente fundamenta sua decisão. É uma obrigação. Tá? Quando a gente está diante de uma execução de título extrajudicial, esta opção de pagamento parcelado é um direito líquido e certo executado. Quando é um cumprimento de sentença, depende de uma série de coisas e do convencimento que ele gere desta situação para com o juízo. Tá? Eventualmente, pessoal,
Se o cara não cumprir, vai ter aplicação de uma multa de 10% sobre o saldo restante. Tá? Vedado a oposição de embargos. Tá? Vai aplicar a multa e não pode mais rediscutir o negócio, porque você disse que eu concordava para que fosse aplicado o negócio dessa forma, para que fosse feito desse jeito a nossa execução. Tranquilo? Mas nós temos. Não se aplica o cumprimento de sentença? Não se aplica, pessoal, porque está descrito lá no parágrafo 7º que não se aplica. No entanto, tem-se pedido, se a parte concorda ou se o juiz fundamenta bem, acaba-se, mesmo estando expresso no parágrafo 7º do 916, que não se aplica o cumprimento de sentença, aos juízes têm aplicado por entender que é mais fácil ter um pagamento em 6 parcelas, em 6 meses, do que uma execução que a gente nunca sabe quando efetivamente vai terminar. Objeto dos embargos, pessoal. Quando eu estou fazendo esses embargos, o que eu posso colocar nele? Né? Segundo o 917, os embargos do executado podem argumentar, primeiro, inexigibilidade do título, né? Ou inexigibilidade da obrigação. Então, ó, você me vendeu um negócio, mas não me entregou. Tá? Então, por algum motivo, aquilo que eu estou sendo executado não é exigível. Tem alguma coisa que obsta a obrigação, que faz reconhecer que aquela obrigação realmente não é devida. Tá? Nós temos alguma coisa neste sentido. Além disso, a penhora não está certa. A avaliação do bem penhorado não está correto. Tá? Também são coisas que podem ali levantar um certo descontentamento e justificar a realização dos embargos do devedor. Excesso de execução, né? Acumulação indevida de execuções, estamos executando duas coisas que não são devidas, que não deviam estar junto, aí por diante. Então, o valor que eu estou sendo cobrado não é o correto. No primeiro, não é devido nada, né? Inexigibilidade do título da obrigação. No segundo, é excesso, estamos cobrando a mais do que eu devo, né? Eu tenho direito de reter algumas benfeitorias, no caso da execução, para entrega de coisas e tal. Posso ter algum direito lá no direito material, no direito civil, que me resguarda um direito de uso, um direito de habitação, um direito de usufruto, um direito de retenção, né? Todos eles podem ser fundamentos para que uma obrigação não seja exigida de forma direta. Né? Incompetência absoluta do juízo, né? Incompetência do juízo onde está tramitando a execução, seja ela absoluta ou relativa, também pode ser alegada nos embargos, né? Não pode ser executado aqui, tem que ser executado em outro lugar, também é argumento. E, por final, qualquer matéria, qualquer argumento que sirva para dizer, olha, eu não devo isso que estão me exigindo, é nos embargos que vai ser colocado, pessoal. Por quê? Porque é uma ação de conhecimento que vai ter ampla produção probatória, aonde eu posso argumentar e tentar provar tudo aquilo que me interessar. Beleza? Resumo de possibilidades, pessoal. O que pode acontecer por meio desses embargos, pessoal? O que a gente pode visualizar nessa situação? Primeiro, questões ligadas à existência, constituição e exigibilidade do título. Então, tudo aquilo que serve para dizer, essa dívida existe, essa dívida não existe, essa dívida já foi paga, né? Tem uma nulidade, minha esposa não assinou, ela tinha que ter assinado. Então, pode ser qualquer coisa relacionada à existência da obrigação propriamente dita, né? Temos relacionado à admissão da execução, tipo, isso aqui não é um título executivo judicial, isso aqui não pode tramitar para a via executiva, tem que tramitar para um processo de conhecimento, o juiz verificar se é devido, para daí virar um processo de execução. Então, não cabe pela via executiva, tem que ser, tem algum fundamento, mas mesmo assim tem que ser proposto por meio de um processo de conhecimento, é uma justificativa para que você utilize nossos embargos à execução. Questões de ordem processual, qualquer questão processual que você possa imaginar, falta uma citação, falta uma garantia, falta uma notificação, falta alguma coisa, nós podemos colocar aqui também. Tá ok? Procedimento. Como que esses embargos funcionam necessariamente? Tem uma petição inicial, como qualquer processo de conhecimento normal. Desta petição inicial, tem efeito suspensivo? Não, pessoal. Não existe regra do deferimento de efeito suspensivo. No entanto, pessoal,
o bom advogado vai demonstrar a necessidade do deferimento do efeito suspensivo por conta dos problemas que isso pode acarretar para o cliente e, por conseguinte, tem que sempre pedir e, se bem fundamentado, o juiz pode deferir, ok? Então, é uma questão assim, quem não pede não ganha. Né? Quem não pede não corre o risco de conseguir o efeito suspensivo. E, em muitos casos, é extremamente necessário que seja atribuído o efeito suspensivo. Inclusive, se a decisão vem denegando isso, você pode justificar que você precisa disso de forma urgente, entrar com agravo e rever essa decisão no tribunal. Então, o efeito suspensivo, a regra é que não, mas ela pode, sim, obter efeito suspensivo. Indeferimento liminar. Quando que o juiz não aceita os embargos à execução? Quando está fora do prazo. Quando o juiz olha o que foi argumentado e vê de cara que está errado, que é o indeferimento liminar de improcedência. Neste caso, ele está julgando o mérito dos embargos de cara, dizendo assim, isso aqui está completamente absurdo, está errado e eu não vou aceitar. Né? Que é o caso do indeferimento liminar de improcedência, não é uma questão processual. Isso aqui é uma questão material. E quando fica notório que é só para enrolar, né? É muito comum oferecer embargos, pessoal, simplesmente para ganhar tempo no processo. O processo de execução tem um tempo X, tem um ano, ele demora. Um processo de conhecimento demora 2, 3. Então, eu chego estou na fase de execução, eu executando um contrato, vou entrar com embargos, eu vou ganhar quanto tempo nisso? Então, é comum que seja meramente protelatório. Se o juiz consegue destacar que os embargos são protelatórios, ele pode extingui-los, tá? O que mais? Automaticamente vai ter que ser intimado o embargado. Aqui a gente vai ter o trâmite daqui para frente exatamente igual como um processo de conhecimento regular. Então, intima o embargado, né? Vai fazer uma impugnação, o juiz dá seguimento, sentença e recursos, né? Vai, claro, tem possibilidade de ter audiência de cancelação, ter audiência de instrução, se for o caso, tá? Então, aí ele passa a tramitar de uma forma semelhante a um processo de conhecimento. Por quê? Na verdade, ele é um processo de conhecimento com um rito um pouquinho diferente do processo comum, mas ele funciona dessa forma. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, com relação aos embargos, é isso, é algo extremamente simples, é uma ação que eu tenho que explicar para vocês, dizendo que, olha, esta ação aqui funciona deste jeito e serve para defender no caso de uma execução de título extrajudicial. Tranquilo? Beleza? Vamos fazer o seguinte, vou fazer chamada da primeira aula, fazemos um intervalinho e daqui a pouco a gente volta para falar do outro tema. Pode ser ou não? Vocês querem esperar mais? Querem que eu comece já? Vamos lá, pessoal. Me ajudem aí. A Ana Carla está aí? Estou vendo ela ali, né? Beatriz, está ali. Cleison. Não estou vendo o Cleison. Cristiane, está ali. O Gabriel. Tá, o Gabriel Turnes está, o Gelinski não está. Tá. Que mais? O Guilherme está ali. Não. Guilherme tá. O Sloboda não está. O Elton está. O Igor está. Aqui agora chegou o Gabriel Gelinski. Tá, beleza. Vamos pensar aqui quem mais. A Elisiane está. A Isadora está. O Christopher não está. O Lucas Bender está. O Mário Carvalho está. Maria Helena está. Maria Rita está. Maria Vitória está. Rubi Nicola, aquele que põe lá em cima o nome acadêmico, né? O Nicolas está.
O Rubiele está, Sueli está e Vitória está. Gente, então aí ficou com falta, por enquanto, o Cleison, Guilherme Sloboda e o Christopher. Tranquilo? Vou salvar. A gente vai ter mais uma aula, daí eu confiro de novo. Quem não tiver no final, eu tiro 2 presenças, mas esses que estão aqui estão com 2 presenças garantidas. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer um intervalinho? Agora é 8h07. Vamos voltar às 8h30 para terminar a aula? Pode ser? Pode ser sim, professor, tranquilo. Então a gente volta um pouco antes, porque está todo mundo em casa, mas a gente termina um pouquinho antes. O tema é bem tranquilo, então é fácil de fazer, tá bom? Belezinha, então. Beleza, 8h30.
Vamos lá, pessoal, demorei um pouquinho, vamos continuar então? Beleza? Beleza. Então, vamos lá, tá? Então, o que a gente muda de argumento aqui, pessoal? O que é o conteúdo? O que muda? Lá nós estávamos falando da execução de título extrajudicial, execução autônoma, com base em um documento que não é oriundo de um processo judicial. Nesse caso aqui, nós vamos agora falar da impugnação ao cumprimento de sentença, que, por sua vez, serve para eu me defender de um processo em fase de cumprimento, que é aquele processo de conhecimento que tramitou durante o judiciário, teve sentença, teve recurso, e quando ele transita em julgado, a parte vai lá e faz não houve pagamento espontâneo daquilo, a parte vai lá e faz o requerimento do cumprimento de sentença. Então, deste cumprimento de sentença, também existe no nosso ordenamento jurídico a possibilidade de defesa, que não é uma possibilidade de defesa tão abrangente quanto os embargos à execução. Por quê? Porque os embargos à execução, por mais que ele não seja uma discussão travada dentro da própria execução, qualquer coisa pode ser argumentada dentro dele por meio de uma ação autônoma, que tem, via de regra, não suspende o processo, mas que eventualmente pode vir a suspender. Mas qualquer argumento pode ser jogado ali dentro. Ok? Qualquer coisa pode ser feita e dentro desses você vai discutir, vai argumentar com toda a força que você tiver. Tá? Agora, quando nós estamos dentro de um processo de conhecimento e ele adentra, ele inicia, ele continua na fase de cumprimento, não faz sentido eu ter que entrar com uma ação paralela para discutir o conteúdo dele. Por quê? Porque ele já acabou de sair de um processo de conhecimento. Então, não faz sentido eu instaurar outro processo de conhecimento paralelo para discutir aquilo que já transitou em julgado num processo. Ok? Então, por conta disso, a defesa tem que ser feita de uma forma diferente. E, logicamente, por conta disso, eu não posso aceitar que tudo que já foi discutido no processo principal, no processo de conhecimento, na fase de conhecimento, possa ser rediscutido por meio da defesa. Não faz sentido isso. Por quê? Porque eu já tenho trânsito em julgado, né? Eu já tenho uma questão resolvida com relação a isso e não posso discutir de novo judicialmente. Logo, eu tenho apenas a possibilidade da impugnação que se dá dentro do próprio processo, que vai se limitar a uma defesa assim muito mais objetiva, onde eu vou poder alegar coisas assim muito mais simples, tá? Dentro de uma peça colocada na sequência da intimação da pedido de cumprimento. Ok? Então, é algo muito menor, muito mais simples. Por quê? Porque não faz sentido eu abrir toda uma argumentação, toda uma defesa novamente em um processo que acabou de sair da fase de conhecimento. Tá? Eu não vou rediscutir tudo aquilo que tinha sido fruto de um processo de conhecimento há tão pouco tempo. Tudo bem? Então, que tudo está transitado, julgado, tudo resolvido. Ele não é uma ação autônoma, como os embargos à execução, é mero incidente na fase de cumprimento de sentença. É uma mera coisa que acontece antes de resolver o processo. Você alega aquele negócio, o juiz vai ter que julgar, tomar um juízo de valor com relação àquilo, dizer se é precedente ou não, e ocorre também dentro da fase de cumprimento de sentença. Ele não chega a formar nada novo, ele não é processo de conhecimento, ele não tem força nova, ele não conhece direitos, ele única e exclusivamente instaura um simples incidente dentro do processo que vai alegar alguma coisa que eventualmente pode servir como defesa para o executado. Tá? Ele é decidido como é um incidente na fase de cumprimento de sentença, ele é decidido por meio de uma decisão interlocutória, pura e simplesmente, tá? E nós temos aí a exceção. A única hipótese em que ela será uma ação incidental é quando tiver por objeto a declaração de inexistência ou extinção do débito. Artigo 525, 7. Gente, se você pegar o 525, né, o sétimo, não. Se você pegar o 525, você vai ver que toda a regra da impugnação está aqui no 525. E ele não é pequeno, ele é enorme. Então, toda a defesa na fase de cumprimento do processo de execução está dentro do artigo 525. O sétimo, a concessão de efeito suspensivo a que refere-se o parágrafo 6º não impedirá a efetivação de atos de substituição, de reforço, redução de penhora ou de avaliação de bens. É isso
o que está colocado no 125. Não é. Eu li o parágrafo 7º, e não é o 7º. O que diz é isso. Quando a causa modificativa extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação ou transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Então, a única coisa que pode justificar a instauração de uma ação incidental é o que está no 525.7. O que está no 525.7 é qualquer causa modificativa extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação. Então, após a sentença, o sujeito foi lá e pagou, ou fez um acordo, negociou, parcelou, fez uma nova dívida para cobrir aquilo. Então, se existiu algo novo, uma nova negociação, uma nova tratativa pós-sentença, daí é argumento novo, coisa que não foi tratada no processo de conhecimento, daí sim justifica-se a instauração de um processo novo para discutir isso. No entanto, isso é exceção à regra, e isso aí nada mais é do que uma grande pisada na bola do exequente que concordou e que deu aso para uma situação como essa. Tudo bem? Uma regra é que mero incidente processual decidido por decisão interlocutória. Prazo, pessoal. O prazo para que isso seja feito é de 15 dias. Como está dentro do processo, é um prazo que conta-se, excluindo-se o dia do início, incluindo-se o dia do final, não contando-se apenas em dias úteis, e que vai aplicar aquelas dobras previstas na lei, porque é um prazo que corre dentro do processo, de um processo específico, né? A dobra do prazo em caso de litisconsórcio com advogados diferentes, aplica-se ao caso de impugnação. Aplica-se a impugnação, por quê? Porque está dentro do processo. Não aplica-se aos embargos da execução, por quê? Porque lá é prazo para entrar com uma ação nova, é uma coisa completamente diferente. E a gente não sabe se aquela ação nova vão estar as mesmas partes, ou se vai estar apenas um dos réus, uma situação. Então, no processo existente, existe litisconsórcio. O prazo para entrar com uma ação nova, eu não sei se na ação nova vai existir litisconsórcio ou não é justo eu colocar um prazo em dobro com esta fundamentação, ok? Não há necessidade para impugnação de prévia garantia do juízo, né? Então, da mesma forma, aqui, mesmo que seja cumprimento de sentença, para que o sujeito se defenda, mesmo que essa defesa seja esta mera impugnação, não há necessidade de garantia do juízo. Novamente, todo aquele argumento que a gente coloca lá por conta dos embargos, da situação, do processo que existia até 2005 no Brasil, que é o costume de todos os advogados, o costume social que existia, que enquanto não melhorar um bem meu, eu não preciso me preocupar, não preciso fazer nada. Então, isso acabou em 2005, isso foi reforçado em 2015, mas a gente ainda tem problema com isso e, repetimos novamente, o problema se dá, inclusive, pelo fato da legislação do processo do trabalho não seguir esta orientação. Lá só apresenta-se embargos uma vez garantido o juízo. Tudo bem? Beleza. Efeito suspensivo, tá? Em regra, não é dotado de efeito suspensivo. No entanto, um bom advogado, um bom argumento, pode justificar o deferimento de efeito suspensivo tanto dos embargos, tanto na impugnação. Nas duas situações, é possível que você consiga justificar o deferimento, né? Se for o caso. Então, dentro desses casos, pessoal, tem que ter requerimento. Claro, o juiz não vai suspender se não requerer. Se o juízo tiver garantido, né? Não, eu não preciso de ter garantia para apresentar os nossos embargos. Mas se tiver garantia, pessoal, é uma coisa assim, poxa, já está garantido, então nós podemos dar um efeito suspensivo. Seja relevante a fundamentação. Então, às vezes, o negócio não tem muito sentido, não é muito... não traz consigo, vamos dizer assim, né, a fumaça do bom direito, né, não está muito próximo de demonstrar a realidade daquelas argumentações trazidas à lume do juízo. Então, nesta situação, não tem por que a gente atribuir efeito suspensivo. Se tiver uma fundamentação concisa, contundente, que gere convencimento, justifica-se de uma forma muito mais fácil o deferimento do efeito suspensivo por ocasião da impugnação. Tá? Se for, pessoal, suscetível de causar um grave prejuízo, um grave dano ao executado, também é uma coisa que a gente tem que pensar. Puxa vida, vou executar esse negócio, vou pegar um bem do cara lá e daí agora, né? Não,
Ele argumentou algo relevante, algo contundente. Vamos ver se esse negócio tem sentido. Se tiver sentido, a gente aguarda, espera para ver como é que tem que ser feita a coisa. Tá? Então, são argumentos, são pontos fundamentais que o juiz deve analisar, que para deferir ele vai ver isso. Né? Lógico, tem que ter requerimento? Tem. Às vezes não tem garantia, mas tem um grave dano causado. Então, não está na lei enumerado um por um o que tem que ter para o juiz deferir o efeito suspensivo. Excepcionando a regra de que seu juiz não vai deferir efeito suspensivo se não foi pedido, ele vai usar o bom senso, ou vai ponderar a situação concreta para ver se é o caso de suspender o processo ou não, suspender ou não o cumprimento de sentença, com base nessas situações. Lembrando sempre que o direito, hoje em dia, de acordo com Miguel Reale Júnior, em sua teoria tridimensional do direito, que substitui, digamos assim, a teoria pura do direito, né, que era a sua vozinha, diz assim, fato, valor e norma. Eu vou pegar o fato, vou pegar a norma, vou valorar para ver o que eu faço no caso concreto. E é isso que a gente está falando. Eu vou deferir o efeito suspensivo dependendo das circunstâncias que justificam ou não o deferimento da medida. Tudo bem? O que mais? Restrição das matérias alegadas. Gente, não é qualquer coisa que justifica a apresentação da impugnação. Por quê? Porque o processo acabou de sair do amplo contraditório, de recurso, do escambau, fomos até o STJ discutindo o negócio e falando, e resolveu-se. Chega ali para cumprir, teoricamente, não restou muito argumento para você colocar sobre esse título. Esse título foi amplamente discutido em todas as esferas que o judiciário dispunha, né? Se o cara não chegou até lá, o problema dele é que não teve competência para fazer isso, tá? Mas ele saiu desta linha, né? Deste caminho processual. Quando chega na fase de cumprimento, a sentença é perfeita e acabada. Não faz sentido a gente pensar de algo de forma diferente. Logo, o que normalmente vai justificar na impugnação? Falta nulidade de citação. Se na fase de conhecimento o processo correu revelia. Então, entraram num processo contra mim, não me acharam. Perdi o processo, correu revelia. Na hora de executar, me acham. Estranho, né? Esquisito. Claro que pode acontecer isso, mas, de repente, quando existe essa falta de citação e eu posso alegar uma nulidade na citação que foi feita na situação, nela, vai justificar. Quando eu sou uma parte manifestamente ilegítima, também justifica-se a apresentação da impugnação. Inexigibilidade do título, tem alguma coisa, uma condição que o título previa não se verificou, né? Alguma coisa que tinha que ser feito, alguma não ocorreu, não? Essas coisas também são. Exigibilidade decorrente de declaração de inconstitucionalidade, então, foi fundado no negócio que foi declarado inconstitucional, óbvio que eu posso impugnar isso, né? Penhora incorreta, avaliação incorreta, também vai justificar a apresentação da nossa impugnação. Mas, pessoal, excesso de execução. Quando eu coloco excesso de execução, eu posso dizer, estão executando coisas a mais do que eu devo, né? A quantia é muito maior, ou está recaindo sobre um bem diferente daquele mencionado no título, está sendo cobrado de uma forma diferente, o exequente está cobrando o negócio, sendo que ele não cumpriu a parte dele, não provou que a condição aconteceu, está cobrando de seguro de vida uma pessoa que eu não provei, não juntei o óbito do segurado. Tá? Então, eu tenho que verificar se coisas elementares relacionadas a isso estão presentes ou não, para que eu possa continuar a execução. Tá? Está cobrando a mais, claro que eu posso discutir o valor, tá? Tem que entregar um bem, vão lá e pega um outro, claro que eu posso discutir isso também por meio da impugnação, mas aí são coisas mais evidentes, não são coisas profundas no conteúdo do direito que a gente vai aceitar. Incompetência absoluta ou relativa do juiz também é fundamento da nossa impugnação e causa modificativo extintivo da obrigação, desde que superveniente é o quê? A prolação da sentença, prolação da decisão que está sendo executada. Tudo bem? Então, estas são matérias passíveis, né, de estarem ali dentro de uma impugnação. Por quê? Porque a gente não pode abrir de forma muito abrangente, para discutir um processo que já veio de uma ampla discussão prévia.
né? Então, se eu vim de um processo de conhecimento que discutiu amplamente o negócio, não faz sentido eu me colocar de novo num mecanismo que abra novamente a discussão de coisas que já aconteceram. Teoricamente, outros argumentos já estão todos preclusos por conta da coisa julgada obtida no processo de conhecimento. Veja, esse rol não é 100% taxativo, né? Ele procura evitar que no cumprimento de sentenças se rediscuta coisas próprias da fase de conhecimento. Tá? Então, como eu tive uma fase de conhecimento ampla, com contraditório e ampla defesa, assegurado constitucionalmente, com acesso ao duplo grau de jurisdição e uma série de coisas, não faz sentido permitir que isso aconteça de novo na fase de cumprimento de sentença. Por conta disso, a gente arrola quais são as matérias possíveis. Obviamente que pode acontecer um troço completamente diferente, né? E que não foi falado em lugar nenhum que eu possa ligar na impugnação. Pode. É normal? Não. Tanto é que eu não tenho exemplo para dar isso, né? Mas o direito tem isso. A gente passa aí 20 anos trabalhando no negócio, chega um cara lá, conta uma história, você não sabe o que fazer para resolver a vida dele. Claro que você consegue ter uma ideia, faz alguma medida de segurança, alguma coisa assim, mas às vezes você não tem ideia do que fazer. Isso já aconteceu diversas vezes comigo no NPJ, coisas assim que, puxa vida, e agora? O que eu faço? Né? Então, coisas assim, são histórias para contar em sala de aula quando está todo mundo junto, né? Coisas assim que inesperadas que vêm para você atender, mas isso acontece. E, logicamente, que é possível surgir um argumento que não foi discutido no processo de conhecimento, que não está arrolado dentro das possíveis matérias da impugnação, mas que são perfeitamente justificáveis que sejam colocados ali. Então, o rol é taxativo? Não. O rol não é taxativo. Né? Só eu não posso fazer menção, né, a coisas que já tenham sido tratadas do processo de conhecimento. Tampouco posso mencionar argumento que eu podia ter falado lá e não falei. Tem que ser coisa basicamente superveniente, coisa que ele não tinha como saber no momento que ele estava tratando lá no processo de conhecimento. Se ele tinha como ter contato com aquele argumento enquanto o processo estava em fase de conhecimento, pessoal, não faz sentido você chamar isso para discutir agora na fase de cumprimento de sentença. Tranquilo? Claro isso, pessoal? Vejam lá. Profundidade da cognição, tá? Não é algo assim muito profundo, né? Veja o que eu digo ali, ó. O juízo não decidirá em um juízo de mera verossemelhança ou plausibilidade, a incognição superficial. Ele autoriza a produção de prova necessária para formar a convicção. Então, o juiz pode manejar o meio de prova? Pode. Ou seja, nós não estamos aqui diante de algo similar a um mandato de segurança, onde a prova tem que vir documentada de forma líquida e certa, e que não pode passar por instrução processual. Pode passar por instrução processual. Só que tem que ser algo que aconteceu depois da aprovação de sentença e ligado a um pagamento, a uma inexigibilidade, a uma nulidade, a uma falta de citação, alguma coisa bastante específico, que justifique que aquilo não tem relação com o que foi discutido no processo de conhecimento. Se eu precisar para provar alguma coisa deste tipo, eu posso lançar mão de um processo de instrução processual. Logo, todos os meios processuais de demonstrar isso em juízo, todos os meios de provas em juízo admitidos são possíveis de serem lançados para comprovar os argumentos de uma eventual impugnação. No entanto, gente, não é muito comum. Normalmente, a impugnação é decidida em parágrafo pelo juízo e, em raríssimas exceções, elas são, assim, até procedentes, né? Como que procede as provas? Da mesma forma que procede em qualquer processo do conhecimento, pessoal. Não existe grande inovação, não existe nada de muito diferente no tocante a isso. Tudo bem? Então, pode. É exceção à regra que a impugnação à sentença dê margem a um processo completamente novo, né? Uma discussão completamente nova, principalmente do ponto de vista instrutório do processo. Procedimento: petição própria, né? Protocolado no próprio processo, petiçãozinha de e-mail, tabajara, simples, juntado ali, tá? Só um pouquinho, então, incêndio aqui, alguma coisa aconteceu.
Opa, voltei. Acabou o gás, aqui em casa ninguém sabe trocar o gás, eu fui lá rapidinho, já deu certo, beleza? Vamos voltar. Procedimento, então, da impugnação ao cumprimento de sentença. Primeiro, petiçãozinha tabajara de e-mail, alegando cumprimento de sentença, aquela nulidade, aquele problema, aquele argumento que está dentro daquilo que a gente viu no passado. Essa petição pode vir a ter efeito suspensivo, o que quer dizer que não necessariamente ela vai ter, tá? Mas ela pode vir a ter, porque se acontecer alguma coisa daquilo, normalmente aquilo são coisas mais contundentes, aquilo que a gente falou, eu já paguei, não sou eu, então são coisas assim mais fortes que estão sendo alegadas. Então, talvez é até mais comum que a gente tenha o efeito suspensivo deferido nessas medidas, tá? Mas não é uma regra, o juiz pode deferir dependendo da fundamentação. Aqui entra a figura do bom advogado, do bom profissional, do seu sucesso ao demonstrar, ao trabalhar com relação a isso, tá? O que mais a gente pode dizer? Se for necessário, vai ter instrução processual. Gente, não é comum abrir instrução processual na impugnação ao cumprimento de sentença, mas pode, né? Não vou dizer que não pode, né? É comum, doutrinariamente, legalmente é possível, só não é normal, tá? Decisão interlocutória, o que decide com impugnação ao cumprimento de sentença uma decisão interlocutória, uma decisão de meio, né? Da qual cabe, então, um recurso de agravo de instrumento, caso eu não esteja contente com essa situação, devido à consequência que vai ser me expropriar alguma coisa se eu não perder. Então, é algo extremamente contundente, possível, normal, regular que aconteça. Tá? O que mais nós podemos mencionar? Matérias supervenientes, pessoal. Coloca para a gente o artigo 525, leiam lá, parágrafo 11º. O 525, pessoal, vou mostrar para os senhores aqui. 525, se você pegar o Código de Processo Civil, vocês vão ver que é o beabá da impugnação. Toda a impugnação está aqui, só que são inúmeros artigos. Ó, são 7 incisos e 15 parágrafos. Né? Aqui está toda a regulamentação no tocante à impugnação ao cumprimento de sentença. Para nós, o parágrafo 11º diz o quê? As questões relativas a fatos supervenientes ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, à avaliação e os atos executivos subsequentes, podem ser arguídas por simples petição, tendo executado em qualquer dos casos prazo de 15 dias para formular essa arguição, contada da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. O que eu estou dizendo para vocês? Que entrou o cumprimento de sentença, o sujeito é intimado para apresentar a impugnação no prazo de 15 dias. A gente não falou que ele pode alegar a impugnação no caso de uma penhora incorreta, de uma avaliação incorreta do bem? Gente, mas ele faz a impugnação independente de ter sido feita a penhora. Então, ele faz a impugnação hoje com relação a alguma coisa, ou não fala nada, porque ele não tem o que falar. Passa-se 2 meses, os caras vão lá, acham um bem dele e penhoram. Com relação a este bem, que daí vem aqui, ó, com relação a fatos supervenientes, fatos que aconteceram depois, ao término do prazo para apresentação da impugnação. Não passou o prazo regular da impugnação e a penhora só aconteceu depois. Eu vou poder fazer a impugnação da mesma forma com relação a este argumento contados de 15 dias da intimação deste ato. Tudo bem? Por quê? Porque senão ficaria sem sentido, sem defesa, a possibilidade, inclusive, de atos expropriatórios que aconteceriam dentro do processo. Tudo bem? Tranquilo? Eu acho tudo muito simples, pessoal, é tudo bastante objetivo, perto das possibilidades que a gente tem quando vai tratar lá com processo de conhecimento, com sistema recursal, com recurso ordinário, com recurso especial, com recurso extraordinário, é muito objetivo, é muito simples o processo de execução como um todo. Talvez, eu diria que mais simples, inclusive, que o próprio processo de conhecimento. Ok? Último slide, pessoal. A gente vai tratar da exceçãozinha da regra. Né? Então, nós falamos nas primeiras aulas de hoje, a gente falou dos embargos à execução. Nas segundas aulas de hoje, nós tratamos do quê?
do impugnação com cumprimento de sentença. Lembre que lá no comecinho da primeira aula eu falei para vocês, olha, via de regra eu tenho que fazer os embargos, ou fazer a impugnação e tal. Mas, às vezes, pessoal, existe exceção a essa regra. Por quê? Porque a dívida é tão não devida, a nulidade, o problema com relação àquela execução é tão notório que eu simplesmente julgo um documentinho ali e resolveu. Então, nesta situação em que uma simples argumentação, imagine assim, o cara que está executando, você tem um recibo na mão assinado por ele, você pega assim e vai lá e junta o recibo. Está aqui, paguei, o que você está cobrando? Você não pode fazer isso? Pode. Precisa entrar com embargos, uma ação nova, contratar advogado, fazer tudo para isso? Não precisa. Não precisa, tá? Isso seria um contrassenso, isso sairia completamente contrário ao nosso princípio da economia processual, né? Então, como podem existir argumentos muito contundentes, muito fortes, que por si só acabam com a coisa, existem duas coisinhas que a gente chama de exceção e objeção de pré-executividade. Então, quando eu estou diante de um argumento tão forte que pode servir como uma exceção, tenho isso aqui é uma exceção de pré-executividade, ou seja, é uma defesa que não se enquadra nem com impugnação, nem com embargos, porque ele é muito claro, é muito nítido que a execução não é devida. Então, nós vamos dividir esses argumentos plus, forte, né, em dois grupos, as exceções de pré-executividade e as objeções de pré-executividade. São objeções, matérias de ordem pública, né, que o juiz pode conhecer de ofício. Por exemplo, uma objeção de pré-executividade. O cara está me executando um negócio que está prescrito. Preciso entrar com embargos para mostrar que o título está prescrito? Não. Não preciso, posso soltar a petição lá, o documento é prescrito. Pronto. É assim simples. Por quê? Porque daí eu estou apresentando uma objeção de pré-executividade. Tá? Da mesma forma com que o juiz pode olhar para o título e ver, não, isso aqui está prescrito. Pode também, de ofício, julgar improcedente aquela ação. Né? Independente de penhora, petiçãozinha simples, prova pré-constituída, né? Não é admissível instrução, provar, produzir prova, nada, tem que ser algo que venha documentadinho ali, que sirva para provar, ou, no caso de uma prescrição, seria o caso de simplesmente delegar, está prescrito, veja lá no documento florestais. Quando é um argumento como esse, pessoal, tá? Nós chamamos de objeção. Por quê? Porque é matéria de ordem pública. Pode ser alegado a qualquer momento e pode ser conhecido de ofício pelo juízo. Isso é matéria de ordem pública. Objeção. Tá? Como é que faz? Petiçãozinha simples, junta no meio do processo, reconheceu, acabou. Tudo bem? Então, isso aqui seria a nossa, das defesas possíveis, a terceira, né? Primeiro são os embargos, segundo a impugnação, e a terceira, a objeção. Matéria, assim, cabal, absurda, né? Que pode o juiz, inclusive, conhecer de ofício. E daí, nós vamos ter as situações das exceções de executividade, né? Que são matérias que não podem ser apreciadas pelo juiz de ofício. Como, por exemplo, tem uma dívida. Eu paguei a dívida, tenho recibo. O juiz tem como conhecer disso de ofício? Não tem, porque é meu interesse. Eu que tenho recibo, eu vou fazer o pagamento. Então, não é uma matéria de não pública, é de interesse particular meu. Então, o juiz não pode reconhecer isso de ofício. Logo, a exceção não é matéria de ordem pública. O juiz não pode alegar isso sozinho. Eu vi que ele pagou. O juiz não pode fazer isso. Por quê? Porque é interesse da parte alegar isso. Então, a exceção é aquilo que também, independente de penhora, por meio de petição simples, que não pode depender de instrução processual, pode ser juntado no processo e por fim ao processo. Tá? Então, o exemplo da objeção é a prescrição e a decadência da obrigação, que o juiz pode fazer a conta e descobrir sozinho que aquilo não é devido mais, assim como uma parte pode alegar a qualquer momento por meio de uma simples petição. E, no caso da exceção da pré-executividade, é uma coisa que não é de ordem pública, porque é de interesse da própria parte. Sendo de interesse da própria parte, ela tem que alegar no processo. Tá? Junto o recibo, paguei, está aqui, da mesma forma, extingue o processo. Objeção e exceção da pré-executividade. Então, nós temos aí
4 matérias de defesa na noite relacionadas ao processo de execução. Primeiro, execução autônoma, com base em título extrajudicial. Como é que defende? Por meio de embargos à execução. Segundo tipo, cumprimento de sentença. Quando a gente inicia na fase de execução, no processo de conhecimento, fase de execução, fase de cumprimento de sentença, a defesa vai ser por meio da impugnação. Beleza? Daí nós vimos a objeção e a exceção de pré-executividade, que ambas podem ser apresentadas tanto no execução autônoma como no cumprimento de sentença, diferenciando-se uma da outra, que a objeção em matéria de ordem pública pode ser, inclusive, conhecida de ofício pelo juízo, e a exceção não pode ser conhecida de ofício pelo juízo, porque ela tem que ser alegada pela parte, o juiz não tem regra nem como saber da existência daquilo, e se souber, não tem como ele argumentar, porque depende da motivação, da argumentação da própria parte. Tudo bem? Basicamente, o que eu tenho para falar de defesa da execução é isso, pessoal. A aula flui assim de uma forma um pouco mais rápida, porque é só eu falando, né, pessoal? Até assim, o ânimo para ficar contando história diminui, né? Então, mas a matéria é essa, pessoal. Eu espero que vocês estejam satisfeitos, espero que esteja dando para aproveitar, pessoal, e me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tenham. Independentemente disso, né, eu vou fazer novamente a chamada para ver quem está por aí, e com isso a gente pode encerrar a aula de hoje. Mas, querendo ou não, já são 3 horas. Tudo bem, ficamos aí uns 25 minutos de intervalo, mas é bastante tempo, mesmo assim. Tudo bem, pessoal? Professor, um autor que eu possa comprar um livro de processo civil, que seja uma linguagem de fácil entendimento, fácil compreensão? Cara, quem está na moda hoje? É o Fred Didier, né? Ele não é muito complicado, ele é fácil de entender. Se você pegar o Vamber, que é aqui da casa, né, que é aqui de Ponta Grossa, foi professor da gente, ele também é um livro bem fácil de entender, tá? Eu, particularmente, gosto. Eu não gosto do Vamber, apesar de ele ter sido meu professor, gosto dele como pessoa, mas não gosto dos livros deles. Por quê? Porque, para mim, o Vamber, ele fala... É muito simples o livro dele, sabe? Não tem muita cor, parece que é tudo muito objetivo, parece que você está lendo um livro de resumo. Eu gosto bastante dos que eu aprendi, que eu li na faculdade, é Humberto Teodoro Júnior. Já são pessoas que estão atualizando o livro dele, né, tal, aquela coisa, mas é um livro assim que não tem uma linguagem pesada, é uma linguagem bem tranquila, e ele fala bastante. Então, você lê ali, mas é um livro grandão, mas você pega ali, você lê, a linguagem é fácil, você lê bastante, é muito difícil você não aprender lendo, não entender o que ele fala, sabe? Agora, tem uns caras assim que Deus o livre, vai pegar um Cândido Rangel de Dinamarca, por exemplo, já morreu, né? Mas Deus o livre, ler aquele cara, você tem que ler 5 vezes a mesma página e não tenho certeza que você entenda. Mas não sei se te ajudei, te atrapalhei. Não, tranquilo, que eu estou pesquisando aqui para comprar. Aí eu fiquei na dúvida de qual pegar. Quem está na moda hoje, eu gosto do Humberto Teodoro, o Vamber é bom, mas ele é muito objetivo, o Fred Didier está na moda, né? Então, tem que ver alguém assim, né? Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos ver quem está aí. A Ana Carla está aí, a Beatriz está aí, o Cleison não está, a Cristiane está, o Gabriel Rocha está, Gabriel Turnes está, Guilherme Pugliese está, o outro não está, o Elton está, o Igor está, Elisiane está. Vocês não vão entrar no mérito, né? Tem uma turma que eu dou aula em outra faculdade que os caras assim contaram quantas presenças eu dei e quantos estavam presentes no Teams e dizer que eu dei presença para gente que não estava. Eu queria matar eles depois, porque tinha que explicar isso para o chefe. Mas não é que eu quis ajudar ninguém, né, pessoal? Isadora tá, Christopher não tá, Márcio está, Maria Helena está, Maria Rita está, Maria Vitória está,
Nicolas. Não está agora, né, pessoal? Então, vamos... Nicolas. Robiele está. Sueli está. E Vitória Milena está. Então, pessoal, aqui está feita a chamada. Estou 100% à disposição de vocês. Tá? Nós vamos ter aula de novo no dia 25. No dia 25, eu quero fazer uma revisão, quero passar uma atividade para vocês, e nós vamos ter que fazer essa atividade via formulário, em horário de aula, para já acabar tudo, tá? Então, dia 18, que é semana que vem, eu tenho aula com a outra turma, que a gente fecha o conteúdo e já vai fazer a atividade também, porque dia 25 eu tenho aula com vocês, e dia 2, daí é prova. A prova, vocês sabem que não tem aula, vai ser uma prova eletrônica, tal, então a gente não... Só vamos nos ver só o dia 25, daí dali para frente é só a prova via Moodle lá normal. Tá ok? Tranquilo, pessoal? Tudo em ordem? Todo mundo feliz? Ninguém tá bravo? Não, tudo tranquilo, professor. Muito obrigada, viu? Boa Então, noite. valeu. O que precisarem de mim, contem comigo, mas eu estou satisfeito e encerro a aula, tá ok? Beleza, professor. Boa noite, até. Valeu.